que a gente não para dar uma profundidade nele. Vamos ler o versículo 13 outra vez, que é uma teologia que os coríntios inventaram. Vamos ler o versículo de número 13 mais uma vez. Quem quiser ler, por gentileza. Os alimentos, esse, né? São para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto como os outros, mas o corpo não é para a prostituição, mas para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Preste atenção, os coríntios diziam o seguinte: assim como quando eu tenho fome, eu como. Quando eu tenho sede, eu bebo. Quando eu quero ter relação sexual, eu tenho. Paulo falou assim, negativo, não é assim. Olha que coisa interessante. Então, na mente deles, olha como que a cultura ela pode desconfigurar uma coisa tão preciosa de Deus. Então, na mente deles, a relação sexual era equivalente a um prato de comida. Ou seja, era uma necessidade física como qualquer outra necessidade física. E Paulo disse, porque vai chegar um dia em que a gente não vai ter mais estômago. Quando a gente ressuscitar dentre os mortos na volta de Jesus Cristo, se tem uma coisa que ninguém vai ter é estômago. Porque estômago foi um órgão que Deus criou na perspectiva do alimento por causa do pecado. Quando o Senhor Jesus voltar e o corpo for glorificado, Paulo está dizendo, se tem uma coisa que a gente não vai ter, é estômago. Mas a gente vai ter... O excremento, né? Exatamente, mas a gente vai ter corpo. O sexo não é só uma relação física, não é só uma união, uma conjunção carnal. Sexo é outro nível, que não é o nível do alimento. Você simplesmente teve fome e comeu, você teve sede e bebeu. Não é assim com a relação sexual. A relação sexual, ela é uma ação física, porém motivada por algo muito mais profundo do que o ser humano possa imaginar. Ok? Veja, a relação sexual é uma fusão de alma. E uma coisa que Deus, e aqui eu não quero entrar bem no detalhe, mas eu acredito por inferência e por dedução que as relações sexuais aconteciam antes do pecado, antes da queda. Pelo menos é isso que Deus nos deixa claro em sua palavra. E a procriação era uma possibilidade, porque assim o Senhor falou. Vamos dizer, a primeira ordem era não comer do fruto, a segunda ordem era para procriarem. Isso foi antes da queda. E antes da queda. Agora, a gente vai observar que Deus não tirou os órgãos sexuais e nem tampouco os desejos sexuais. Por quê? Porque eles permanecem, porque vai ser uma ação que vai produzir uma unidade na humanidade. Porque se Deus tira as relações sexuais, nós nos desconfiguramos como seres humanos. Percebe a profundidade da coisa? Então, o que dá tom ao ser humano, o que dá tom à humanidade, são as relações heterossexuais. E Deus não tirou isso. Por quê? Porque as relações sexuais heterossexuais é que darão à humanidade a ideia... por enquanto, eu acho que dá... São quantos aqui? Tem 20, eu acredito. 21. 21 ou mais. 1, 2, 3, 4. 20. Então, são as relações heterossexuais, as relações sexuais que vão dar ao homem aquela ideia de estar complementado. Então, quer dizer, o pecado tirou muita coisa da gente, mas não tirou tudo. Deus não permitiu que tudo fosse tirado. Principalmente os sinais que nos permitem ainda ter a imagem de Deus e os sinais que ainda nos permitem sentirmos humanos. Aí Paulo disse negativo. Se tem uma coisa que vai
bem melhorado é o corpo humano, o estômago não. Ok, irmãos? Então aqui, ó. A sexualidade que penetra todo o nosso ser não será expressa no nível físico no corpo, mas terá sua expressão nos níveis anímicos e espiritual. É por isso que percebemos sexo físico. Ele é projetado para nos ensinar como somos, quem somos e qual é o nosso papel. Então, o sentido de ser humano só é possível nas relações heterossexuais. É ali que os dois se formam uma só carne, e é ali que volta aquilo que era antes do pecado, que é o sentido de uma só carne, ou uma humanidade. Ok? O ser humano só se realiza sexualmente nas relações heterossexuais. Aí nós paramos nisso aqui. Os órgãos masculinos são externos, a fim de enfatizar para nós que o papel masculino é o de uma liderança externa. Os órgãos femininos são internos, ocultos para corresponder ao papel das mulheres de serem interiormente sensíveis, muito mais profundamente emocionalmente do que os homens, mais subjetivos, mais profundos do que o homem jamais fez, tendo o maior senso de compaixão, sendo perceptivo e respondendo ao que precede. Então, irmãos... Aleluia. Oh, seja bem-vindo. Então veja bem, o que o inimigo de nossas almas fez e tem feito através dos milênios é desconfigurar tudo aquilo que Deus criou. O sexo é o primeiro alvo dos ataques. Né? Porque realmente as relações sexuais nos deixam sentido na vida. Isso é muito importante. E é uma das coisas que sempre foi atacado. Muito atacado desde sempre. Ok? Hoje é bombardeado. Então veja bem, pessoal. Opa! Agora você está acordando. Já eu vou te contar, viu? Vê lá como é que tá aí. Pode colocar. Lá em Belém, mudaram qualquer coisa errada, estourar uma corda do instrumento. Ô, irmão, tá em pecado. Desse jeito. Muito bem. Muito bem, pessoal. Vamos aqui. Quando a gente para observar isso, a gente vai ver o seguinte, ó, como que o maligno desconfigurou essa questão sexual. A gente vai observar que através dos séculos, dos milênios, isso tem sido muito, como poderia dizer, banalizado. Aí nós tivemos as relações homossexuais que entraram na história, as relações homossexuais, as relações heterossexuais de maneira deturpada entraram na história, através de culto aos deuses da fertilidade. Ok. Quando a gente chega na era cristã, nós vamos ter um homem chamado Agostinho. Agostinho de Hipona, século 3 a 4, na minha opinião, Agostinho de Hipona foi o maior teólogo depois do apóstolo Paulo. Dentro de tudo aquilo que eu já vi, para mim é Paulo e Agostinho. Tudo que a gente tem hoje de teologia mastigada, estudada, teologizada, foi Agostinho. Pecado original, pecado atual, escatologia, a doutrina da Trindade, enfim, ele desenhou a teologia para a cristandade, ele sistematizou. Então tudo aquilo que você fala, nós somos pecado original, foi Agostinho que criou essa teologia. Nós temos o pecado atual, foi tudo. A ceia do Senhor, tudo o Agostinho, tudo que a gente prega e crê consumindo a teologia que ele fez. E ele estava certo. Mas nesse aspecto sexual, ele não fez bem o seu papel. Por quê? Porque antes da conversão,
O Agostinho viveu no meio de prostitutas. Ele era um prostituto. A mãe dele, Mônica, orou muitos anos para a conversão de Agostinho, até que um dia Agostinho se converteu. Quando Agostinho se converte, a imagem e a experiência que ele tem de sexo é a pior possível. Então, quando ele entra para a fé cristã, ele vai dizer, e o catolicismo é forte até hoje nisso, ele vai dizer que sexo é um mal necessário que só serve para a procriação. Ele sai de um extremo e vai para o outro. Como brasileiro, como o protestantismo, ele é agostiniano, por causa dos reformadores, principalmente Lutero, que era monge agostiniano, traz essa ideia de sexo como uma coisa assim não tão boa. Mas o catolicismo, ele dá contornos maiores a isso. Para você ter ideia, por exemplo, sabe como é que eram feitas as relações sexuais na Idade Média? O casal não tinha relação sexual na quinta-feira, porque Jesus foi traído na quinta-feira. Os casais não tinham relação sexual na sexta-feira, porque Jesus morreu na sexta-feira. Não tinham relação sexual no sábado, porque Jesus estava sepultado. Não tinha relação sexual no domingo, porque Jesus ressuscitou no domingo. Não tinha relação sexual na segunda-feira, porque era dia dedicado à Virgem Maria. Virgem não pode ter sexo. Sobrava terça e quarta, se a mulher não tivesse menstruada. Mas isso não era assim uma vez por mês, era toda semana. Por isso que na Idade Média tinha o cinto de castidade, aquela coisa toda. Por essa ideia de Agostinho, que sexo é um mal necessário, então é uma coisa pecaminosa. Então, a gente vai observando que sempre foi uma área sagrada, santa, mas sempre mal interpretada pela presença do pecado. Daí se criou principalmente, isso já é uma ideia da antiguidade, mas ele já vem crescendo ali, já entrando na era cristã, que eles vão dizer, por exemplo, olha só o nível da ideia sexual da Idade Média. Ora, o homem, quando ficava muito tempo sem ter relações sexuais, ele tinha poluição noturna. A poluição noturna, nós sabemos o que é. O que é a poluição noturna? É a eliminação do sêmen durante a noite. Espontânea, né? Mas, o que se resgata do paganismo diz? Então se falou assim, não, são os súcubos. Já ouviram falar dos súcubos? Não. Os súcubos eram demônios femininos que vinham ter relações sexuais com o homem que estava dormindo, e na relação sexual com o homem que estava dormindo, ela geraria demônios. Mas, então, esses eram os demônios femininos, mas tinha os íncubos. Os íncubos, que eram os demônios masculinos, que vinham ter relações sexuais com as mulheres, elas engravidavam e tinham filhos demônios. E súcubos e íncubos, porque outra questão importante da Idade Média, graças a Deus que nós não nascemos na Idade Média. As relações sexuais só podiam ser o homem em cima da mulher. Não podia ter nenhum outro tipo de posição, nem ela em cima, nada, era só o homem em cima, porque na ideia o homem tem que dominar. Por isso que eles vão dizer súcubos, que eram as demônias que ficavam embaixo. E os íncubos, sendo o homem, que ficavam em cima. Isso aqui é só uma questão cultural para vocês saberem como é que a situação era. Entendeu? Então, essa era a realidade da Idade Média. Isso era muito forte, muito forte. Então, a gente vai observar que tudo isso vem para degenerar a relação sexual, que é a única ação do homem que faz o homem se sentir completo. Ponto. Isso é importante. Então,
Tudo isso, o apóstolo Paulo vai dando informações importantes. A partir de agora, a gente não viu isso aqui, tá ok? É por isso que ao longo das escrituras, e eu preciso que você tenha bem atenção no que eu vou falar, para você não dizer que eu estou falando besteira. É por isso que ao longo das escrituras, Deus aparece em relação aos cristãos como o amante, o homem. No Antigo Testamento, o povo de Israel era a esposa. No Novo Testamento, a igreja somos a noiva. E esse papel é consistente em todas as escrituras, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo. Qual é a ideia de Deus tratar Israel como a mulher e a igreja como noiva? A relação, ele tem uma relação marital de maneira espiritual. Olha só, e eu vou dizer isso para vocês de maneira muito poética. Teresa de Ávila era uma mística cristã, uma mulher maravilhosa. Se você estudar a vida de Teresa de Ávila, você vai se apaixonar pela vida desta mulher. Teresa de Ávila, ela viveu no século XVI. Não, na verdade, está errado ali. Ela viveu no século XIV. E ela era uma mulher que tinha dons do Espírito Santo. Que na época era chamado de místico. Não, que era místico, por isso que eu chamo místico, porque os cristãos que eram contemplativos eram chamados místicos, por isso que está faltando muita contemplação hoje em dia na vida da igreja. Então, os místicos, esses cristãos que viviam de muita oração, por exemplo, ela escreveu um livro que o Papa proibiu, do Espírito Santo. Ela conta as experiências que ela tem com o Espírito Santo, o espiritual foi proibido. Então ela foi perseguida, etc, etc. Mulher maravilhosa, Teresa de Ávila. Teresa de Ávila, ela tinha a seguinte concepção sobre Jesus. Jesus deveria ser buscado em oração como um amigo, como um senhor e como um amante. Revolução naquela época. Revolução. Olha só o que disse o João da Cruz, se você estudar a vida dele, que ele também foi contemporâneo de Teresa de Ávila, o João da Cruz dizia, outro místico cristão, a amizade com Jesus é uma amizade esponsal, onde faz dos dois amantes, um amado, um amor, um amante. Os assembleianos, nas antigas. Não sei não, hein? Ou seja, então o que eu quero trazer para vocês com isso? Eu quero trazer para vocês o seguinte, que as relações sexuais, assim como a relação sexual entre o homem e a mulher, quando há amor dentro do casamento, e eles tendo esse êxtase espiritual, a ideia é que é a mesma sensação de prazer e unidade que o cristão tem que ter com Jesus. É no nível de marido e mulher. Esse é o mistério. Esse é o mistério. E essa intimidade, porque às vezes muita gente fala, porque tem que ter intimidade com Deus. Tá, tem que ter intimidade com Deus, mas ninguém para pensar na profundidade do negócio. Não, então quer dizer, a relação do cristão com Deus deve ser uma relação espiritual no nível de um prazer sexual. Por quê? Porque são nas relações sexuais que o homem e mulher se completam, se fundem, se tornam um, e quando eles se tornam um, há uma sensação de realização na vida existencial, e é essa sensação que a gente tem que ter com Deus, para sermos um. Nada físico, claro, mas no nível espiritual, no nível anímico, no nível da alma. E é isso que esses místicos cristãos estão dizendo. De êxtase, de prazer, numa explosão de felicidade, como tem as relações sexuais, heterossexuais, entre dois que se amam. É nesse nível. Ou seja, quando a gente para perceber que se os pastores, nós pastores, não fizermos bem a nossa função, a gente vai deixar uma igreja sem prazer. Anêmica.
sem sentido de ser, como muitos casamentos, quando falta a relação sexual, não tem sentido de ser. As relações entre a igreja e Cristo também não tem sentido de ser, quando não tem intimidade nesse nível de um prazer, um êxtase de alma. E é por isso que Paulo vai dizer, não é assim, vocês têm que entender, olha só o que Paulo vai dizer. Porque não sabe que seus corpos são membros de Cristo? Devo, portanto, tomar os membros de Cristo e torná-los membros de uma prostituta? Agora vocês estão entendendo por que o apóstolo Paulo está questionando essa questão da relação com a prostituta? Que é uma coisa cultural. Que é uma coisa cultural, ou seja, a relação sexual com a prostituta está denegrindo aquilo que o faz ser complementar no mesmo nível de Deus. Aí ele diz, você não sabe que aquele que se une a uma prostituta torna-se um corpo com ela? Pois como está escrito, os dois se tornarão uma carne? Mas agora presta atenção, mas aquele que está unido ao Senhor, torna-se um só espírito com Ele. O que Paulo está querendo dizer é que, da mesma maneira que um casal fisicamente se une no sexo, mas espiritualmente ele sente êxtase, também o cristão se une com Cristo para que espiritualmente tenham a mesma sensação de êxtase. Um só espírito. Agora, se você quiser ensinar isso para a sua igreja, fica à vontade, mas você tem que saber explicar. O que fazer quando a igreja está anêmica, pastor? A igreja está anêmica, a igreja está sem prazer. O que fazer para mudar isso? O que fazer é trazer para a igreja uma mensagem que leve eles a contemplar a palavra, que leve os irmãos a despertar para a sua vida espiritual. Isso só a ser atingido no nível de espiritualidade. Isso parte do ministro em chamas, né? Olha, use as células. Se vocês têm igreja em células, usem as células, difundam isso. Leve a igreja a esse nível, ao nível onde eles vão entender que a relação que ela tem que ter com Deus é de uma intimidade tão grande, de tão profunda, que é o mesmo prazer que deve ter quando encontra um homem e uma mulher. Parece que a igreja, eu acho que as pessoas buscam só mais o gozo e não o prazer, que é só o momento. Só a carnalidade. Durante e depois. Pode falar. Só o gozo daquele momento, de estar no momento de êxtase, mas não continua isso, não leva isso para casa, para a vida, para o dia a dia, só para não, nada. E o que acontece quando chega nesse nível? A igreja, ela se torna fria. Por exemplo, a igreja não sente saudade de Deus. O que faz os casais quererem estarem juntos? É quando eles vão celebrar o amor. E o casal, por exemplo, o marido vai viajar, ou a esposa vai viajar, tem aquela saudade, tem aquela necessidade sexual, mas é mais do que física, é uma necessidade da alma. Mas é isso que as pessoas hoje os cristãos não têm mais essa saudade de Deus ou prazer em Deus. Em relação à igreja, o apóstolo fala, né? Quando ele dá esse comentário, né? Digo isso com respeito à igreja. A igreja. Ele fala do casal, mas depois ele completa. A igreja. Mas a palavra-chave em tudo é o amor. É o amor. Porque se não tiver amor, acontece aquilo lá. E olha, o súcubus, exatamente. O demônio. Gente, isso aqui é muito especial que a gente está tratando nessa manhã. É muito especial. Você não vai escutar o que eu estou falando por aí em qualquer lugar. Tá? Só um instantinho que eu peguei uma transparência errada, eu já vou trazer a transparência certa.